Estamos ao vivo. Boa noite, boa noite. Estamos ao vivo para mais uma live. Aguardando o convidado entrar na live para iniciarmos. Você está aqui. Estamos ao vivo. Já aceitei aqui, João. A live de hoje é um assunto extremamente importante. Tá me ouvindo bem, João? Já aceitei o convite. Vê se chegou aí. Deixa eu tentar novamente. Ver se chegou aí. Vamos. Aê! Muito bem. Olá, boa noite. Boa noite, querida. Tudo bem contigo? Tudo ótimo, graças a Deus. E você, como estás? Melhor agora, tendo essa honra de participar de mais uma live com você. É isso aí, vamos Me... lá. Tá tudo ok? Áudio tá aparecendo certinho aí? Certo, tudo Que, certo. que maravilha. Maravilha. Tá? O tema da live é: seu marido é um Enzo? Descubra pra você. Opa. E vamos começar, né? Eu sou a Larissa, terapeuta de mulheres, com foco em restauração de conflitos. Sou mentorada do Jorge Rodrigues, que é o maior casais do Brasil. E estamos aqui para ajudar vocês a trazer conteúdos realmente de valor para colocar o casamento de vocês para funcionar. Bom, Muito bem. Eu sou João Vitor, também sou mentorado do Dr. Jorge. Sou especialista em análise existencial e logoterapia frankliana pelo Instituto Em Rota. Sou terapeuta, atendo casais com foco também em adolescentes, jovens aí com problemas ansiosos, depressivos e ajudando as pessoas a encontrarem um sentido de vida claro, sincero, transcendente, que leve para coisas do alto. que bom, que legal. Eu quero primeiramente agradecer ao João por ter aceitado o convite. E nós vamos iniciar com o assunto da live. A primeira Vamos! para fazer, João, é: o que é um homem Enzo e de onde surgiu esse termo? Muito bem. Pegando o guincho da nossa live passada, semana retrasada, né? 15 dias atrás, mais ou menos, nós fizemos uma live, eu e a Lari, e falamos um pouco da mulher Carlão, que é o contrário aí dos homens Enzos. Esse termo também criado pelo Dr. Jorge, ele traz para nós, dentro desse simbolismo,
homens que cresceram somente em tamanho, em estatura, mas não amadureceram. Continuam com atitudes de criança, continuam com atitudes de meninos, continuam com atitudes de filhinho, de mamãe, de papai, e não assumiram as suas responsabilidades, o seu dever na vida adulta. Então, esse termo Enzo é uma maneira carinhosa que o Dr. Jorge encontrou aí de explicar e fazermos entender essa desordem simbólica que existe em 90 e tantos por cento dos homens adultos, entre aspas, que compõem a nossa sociedade no dia de hoje. Verdade. E assim, hoje está tão banalizado isso que nós vemos aqueles rapazes que são imaturos e praticamente se tornou algo normal, algo comum e não é o ideal, né? Por isso mesmo que escolhemos trazer esse tema, para que chegue ao conhecimento de vocês, para que de fato possa ser entendido que isso é um mecanismo que acontece, que tem solução, que pode ser mudado, e até mesmo para as mães que em algum momento assistirem essa live, não cometam esses erros na criação até dos filhos, para que eles não cresçam e sejam endos. Nada contra o isso, é Tem só jeito, né? Tem jeito. uma carinhosa que o Dr. Jorge encontrou, porque algo que estava sendo muito usado e tudo mais, e aí ele acabou utilizando, mas o nome Enzo é lindo, nada, mas é isso. A segunda pergunta é: como saber que o meu marido é um Enzo? Essa pergunta, Lari, cabe aqui uma análise simples, mas sincera, correlativa ali, emendando com a resposta anterior. Costuma-se repetir o mesmo costume, a mesma maneira de vivência que o cidadão, que o rapaz, que o homem teve durante a sua infância. Se ele foi ali uma criança, um menino, um garoto super protegido, mimado, um garoto que o famoso reizinho, né, que faz tudo o que quer, do jeito que quer, não tem um limite, não tem ali uma ordem na coisa, esses costumes acostumam se repetir na vida adulta, acostumam se repetir dentro do relacionamento, do matrimônio que seja. Querer ser mimado, querer ser super protegido, querer ser ali o bebê, agora não da mãe, do pai, da avó, do vô, do tio, enfim, de quem seja, mas agora da esposa. E esse não é o papel, esse não é o dever, esse não é a obrigação de nenhum homem. Essa imaturidade, essa desordem interior, essa bagunça que está no inconsciente vai acabar dando ali uma série de problemas, uma série de situações que podem vir desembanhar frutos horríveis, frutos podres, uma decadência, um vazio existencial, uma revolta com a esposa, com o casamento, com os filhos, uma queda em uma adicção, seja de álcool, de droga, em prostituição, qualquer outro tipo de coisa. E no mais pavoroso dos finais, isso aí em um divórcio
divórcio, e uma separação e uma destruição aí do matrimônio. O Enzo é aquele cidadão que não quer cumprir com as suas responsabilidades. É a triste geração do miojo, que eu gosto de chamar particularmente, que 3 minutinhos tem que estar tudo pronto. Né? A gente tem hoje tudo muito fácil. Se a gente quer uma comida, pede lá no iFood, daqui a pouco está na porta. Se precisa de um carro, é só pedir um Uber. Se precisa fazer qualquer coisa, é tudo muito instantâneo, é tudo muito rápido. E esse costume, essa facilidade acaba, de certa forma, prejudicando o intelecto, o inconsciente do homem, e ele perde a sua essência de protetor, de provedor, de procriador, que são ali fundamentos de um homem adulto, de um esposo, de um pai de família, enfim. E antes que uma das características principais desse marido Enzo é o egoísmo, porque é aquele homem que vive dizendo assim: ah, primeiro eu, primeiro as minhas vontades, sempre em busca do seu próprio prazer, de satisfazer as suas próprias vontades. Porque como ele não tem isso da responsabilidade, de ser o provedor, de ser o líder, né, daquela família, então ele a todo momento em si mesmo. Então é aquela imaturidade, aquela questão do egoísmo disfarçado de amor próprio. Ah, primeiro eu já me dediquei muito a essa família, agora é hora de cuidar de mim, agora eu vou atrás da minha felicidade. Então, é um padrão bem característico, né, de um marido Enzo. E também tem aquela questão de, muitas vezes, chega do trabalho, isso é que trabalho, porque ainda tem aquele que quer trabalho. Verdade. Os outros chegam do trabalho, aí não está presente, não dá sequer oi para a esposa, para os filhos, é no celular, é no videogame, não cumprem de fato com as suas obrigações, né? Como você falou, que os símbolos do homem é de ser provedor, de proteger e de procriar. E aí acaba que tudo fica completamente deturpado na mente dele e ele não consegue cumprir o seu papel com excelência. E aí o que é que acontece? Aquela esposa que precisava que aquele marido estivesse cumprindo com as suas funções acaba ficando sobrecarregada. E aí tende a ser aquela mulher Carlão, que falamos na live anterior, que pode dar uma olhadinha depois, está lá no perfil do João. E aí ele não cumpre com as suas responsabilidades, na verdade, ele não carrega a sua própria cruz e acaba sendo um peso para as pessoas que estão ao seu redor. Então, é assim, parece ser algo ofensivo, parece ser algo assim meio bobo, mas no dia a dia, na realidade, de fato, é algo que pode destruir uma família e desconstruir completamente a identidade de como homem. Além disso, pegando esse trecho da sua fala de parecer algo bobo, é algo tão sério que tem essas consequências que a gente está falando aqui, e também é algo muito complexo de reverter dentro do setting terapêutico, né? É algo ali que, se a pessoa não ter um choque de realidade, não ter ali uma vontade própria do ser humano de mudar, de ordenar, de organizar esses símbolos do seu inconsciente e de assumir aquilo que é da sua responsabilidade, do seu dever, a gente não dá passos, a gente não evolui, a pessoa não consegue amadurecer, a pessoa não consegue evoluir, encontrar aí um sentido maior para tudo isso. Então não é algo muito fácil, requer uma paciência muito grande da gente profissional, da gente terapeuta e também do próprio paciente. Porque é uma maneira que não é culpando ninguém, pelo amor de Deus, mas é uma maneira que ele foi criado, é a maneira que ele foi educado, que ele foi ali, que teve a sua infância, a sua adolescência, a parte da sua juventude daquele jeito. Então ele tem uma vida toda
criado, educado dessa maneira, com esse costume, com esses hábitos, e de uma hora para outra chega um desconhecido, que no caso é o profissional ali, e fala: olha, meu filho, ou tu ajeita a casinha aí, começa a pôr ordem no barraco, ou o barraco vai desmoronar de vez. Isso é um choque de realidade para ele. Isso é um choque contra aquilo que ele aprendeu a vida toda. E não é fácil ele abrir mão daqueles costumes, daqueles hábitos todos, de uma hora para outra. Requer um esforço, requer ali um jogo de cintura, tanto do terapeuta quanto do próprio paciente, para ordenar isso tudo. Não é algo bobo, não é algo fácil. E o problema é, se não se ajeitar isso, as consequências são drásticas. Então, é um preço que precisa ser pago, né? Com certeza. E assim como nós conversamos na live anterior, né, do que aconteceu no passado para chegar até no tempo atual e nas pessoas que nasceram desde a década de 60, 70 para cá, enfim, foi justamente a influência da criação daquele tempo pós-guerra, que assim como aquelas mulheres que foram deixadas pelos seus maridos, que começou-se aquele tempo de liberdade sexual, de falta de responsabilidade e tudo mais, aquelas mulheres que foram abandonadas, criaram suas filhas para serem mulheres fortes, empoderadas, não dependerem de ninguém, serem mulheres que não dependessem de fato de ninguém. E com relação aos homens, elas criaram debaixo da asa. E aí, meu filho Uhum. vai crescer comigo, ao invés de criar para o mundo. Mas assim, como você falou, não é culpando. Era o que aquelas mulheres tinham naquele momento de conhecimento, de para oferecer aos seus filhos. Então, realmente é algo que vem se passando de geração em geração e hoje esse ciclo ele pode ser quebrado a partir do momento que a pessoa conhece a verdade, a partir do momento que a pessoa conhece quais as consequências que isso pode trazer, ela pode quebrar esse ciclo e fazer diferente. É necessário essa disposição interior, essa força única e exclusiva do ser humano. Ela se dispõe daquela área que o Frankl vai chamar do ser espiritual ou nologico da pessoa humana. Esse ser espiritual, esse ser que tem. E aqui esse espiritual não quer dizer unicamente, exclusivamente religioso. Vai um pouco além disso. Essa força única de decidir entre o certo e o mal, o bem e o errado, entre as virtudes e os vícios. Enfim, vai algo mais que transcendente nesse sinológico, a força necessária para mudar esse papel, de organizar isso, de romper esse ciclo, como você está falando, vem desse, desse ser espiritual. O problema é que com tanto bombardeio que o mundo oferece hoje para as pessoas, esse ser nológico muitas vezes é esquecido. Esse ser espiritual aí muitas vezes é esquecido. Nós vivemos em uma época do emocional, do afetivo, do tudo que é gostosinho, eu preciso gostar, eu preciso ter vontade, eu preciso ter prazer, eu preciso ter isso, ter aquilo. E a coisa não é só isso. O ser humano não foi criado para isso. Essa busca exagerada, essa busca transtornada pelo bem-estar, pelo gostoso, pelo fácil, vai perdendo a essência de pessoa humana que brota desse ser nológico que nós temos, desse ser espiritual. E aí vem a grande dificuldade que a gente encontra. Eu não tenho força, eu não consigo, eu tenho dificuldade, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu não sei para onde ir, eu não sei para onde fazer. É necessário quebrar essas cascas, quebrar essas barreiras aí para encontrar esse ser espiritual que está
perdido, que está afundado lá dentro, trazer isso à tona para se gerar forças para organizar essa mudança aí. Então é um processo um tanto quanto delicado, um tanto quanto é, esforçado da pessoa, mas que é necessário. E como você diz, é preciso romper esse ciclo. Já pegando o gancho, né? Estamos falando, quais são as consequências negativas de um homem agir como um anjo? Isso que a gente vem falando, desde a sua perca de sentido, a sua perca de identidade como pessoa humana, ao cair aí na adicção, cair aí numa irritabilidade profunda, até entrar na terceira dimensão aí, de uma depressão, de autolesão e até a perca da própria vida, o ato de se suicidar, de tentar contra si mesmo. É algo que se perde o sentido da vida. Esse vazio existencial, esse famoso buraco no peito que as pessoas sentem é, com tanta frequência, parte desse pressuposto que o meu inconsciente está desordenado. Eu não encontrei o sentido, eu não encontrei o porquê estar vivo, eu não encontrei o porquê de eu ter vindo desse mundo, o porquê da minha existência. As pessoas perderam essa noção. E quando eu não sei onde eu quero chegar, eu não sei o caminho que eu vou percorrer. Então, assim, eu posso agora tá indo para a direita e dá um bug lá no GPS, eu viro para a esquerda, daqui a pouco eu estou indo para trás, volto para a direita, mudo para frente, eu não tenho uma direção, eu não tenho um sentido, eu não sei onde eu vou chegar. E as consequências disso, como pessoa, se autodestrói, o relacionamento acaba, a vida perde o sentido, entra numa crise depressiva, ansiosa, é um fim trágico, é um fim trágico. É um sofrimento totalmente. É um sofrimento tremendo, é um sofrimento profundo, mas que é possível solucioná-lo. É possível, tem solução. Agora, basta a vontade do próprio paciente de romper, de quebrar isso e sair desse ciclo vicioso aí que gera essa essa disturbação do símbolo masculino. Parece uma coisa boba. Quem vê o tema da live, quem vê lá o começo, a gente brincando aqui, parece que é algo simples, mas não é. É algo seríssimo. Se perde essa noção, se perde essa essência do ser homem, e eu não tenho mais algo que me sustenta. Eu não tenho ali um alicerce. E a gente não precisa ser um engenheiro, um pedreiro, qualquer coisa do tipo, para saber que uma construção sem um bom alicerce tem tudo para dar problema, tem tudo para destruir, tem tudo para quebrar, para vir ao chão. É algo sério, é algo muito mais comum do que imaginamos. É algo que precisa ser falado, repetido, reforçado, para alcançar o máximo possível de pessoas que às vezes sofrem profundamente há tanto tempo com uma depressão, com um transtorno, com isso, com aquilo, e ainda não encontrou um motivo. E Esse motivo. Pode falar lá. você falou aí sobre a questão do vazio, e aí o que que acontece? Muitos não entendem, pensam que esse vazio, não entendem o porquê que eles sentem esse vazio e tentam preencher com várias outras coisas, como você citou agora há pouco. A questão dos vícios, a questão da prostituição, muitas vezes a questão da obesidade, que as pessoas de fato não cuidam Uhum.
alimentação, aí tem vício de comida, aí como não tem aquele senso de responsabilidade, não sabe onde precisa chegar, e aí acaba vivendo uma vida de prazeres, vivendo uma vida daquilo que vai satisfazendo naquele momento. E muitas vezes o mais triste é que algumas pessoas só se dão conta disso já com a idade avançada. E aí, às vezes, chega lá, próximo já da terceira idade, muitas vezes, e se vê um homem que não construiu nada, que não construiu família, que viveu a todo momento apenas querendo preencher esses vazios, apagando incêndios, sempre querendo se satisfazer naqueles momentos específicos, e aí chega no final da vida, não construiu família, e é triste quando isso só acontece lá com a idade avançada, porque de uma certa forma, claro que nunca é tarde para mudar, para querer ser melhor, mas ele percebe aquela situação que poderia ter feito antes, que poderia ter se esforçado para viver uma vida construtiva antes. E já pegando também com relação a esses malefícios do homem se comportar como um ex dentro do relacionamento, é que, como falei agora há pouco, a mulher acaba tendo que assumir as responsabilidades que são dela e também do homem que não cumpre com as suas responsabilidades. Então, as pessoas que estão ao seu redor, principalmente filhos e esposa, acabam sendo impactadas diretamente, porque a esposa tem que carregar um peso que não é dela, que seria dele, e os filhos, eles não têm uma pessoa de referência dentro do lar, não conseguem entender de fato qual é o papel de um homem numa casa, e aí realmente são vários malefícios, um após o outro. E acaba realmente virando a coisa de perna pro alto, né? Acaba virando aí que nem, que nem a gente brinca, se colocar uma lona vira circo, se pôr uma cerca vira hospício, né? Vira uma bagunça, vira uma algazarra. Essa desordem simbólica, essa bagunça, essa inversão dos símbolos, acabam sendo fonte de sofrimento de uma maneira tremenda, tremenda. Acaba se perdendo aí o sentido, a felicidade, a essência do matrimônio, a essência de ser pessoa humana, a essência da missão de ser pai, de ser mãe, e acaba gerando essa frustração, esse vazio no peito aí, procurando esse preenchimento com essas situações, com essas hipóteses que a gente tá trazendo aqui, que é motivo de destruição de tantas pessoas, de tantas vidas, de tantos relacionamentos e motivo de tanto sofrimento para muita gente. João, existe uma leve polêmica, uma barra brincadeira sobre o homem Enzo ser aquele que joga videogame. E aí, todo homem que joga videogame é Enzo? Parece. Eu vou contar um segredo, tá? Eu tenho meu videogame. Eu tenho meu videogame. Eu não tenho assim esse preconceito total. O que não pode é ter uma desordem. Eu acho assim que na vida tudo é de maneira ordenada, tudo de maneira assim dentro daquilo que é possível, sem ocupar espaço de outras coisas. Eu acho que dá para se levar. Mas a partir do momento que aquilo acaba tirando o meu dever, que acaba tirando o meu foco, que acaba tirando a minha responsabilidade, que eu não quero saber de nada e de ninguém para ficar ali naquele mundo virtual, achando que é a realidade da vida. Aí não. Aí nós temos um problema sério, um vício sério, uma desordem séria para investigar, para analisar, para ordenar e organizar isso aí. E assim, vai muito de casos, né? Vai muito de casos específicos. Por exemplo, no setting terapêutico,
em alguns casos que nós atendemos, existem aqueles casais em que, de fato, já foi detectado que há uma desordem, que precisa corrigir vários fatores, e aí, de fato, em alguns casos a gente pede, olha, seria ideal que você suspendesse o videogame ou jogasse menos, até para que sua esposa volte a te enxergar como um homem, não te veja como um menino. Mas assim, o videogame em si não é o problema. A questão é quando o homem não cumpre, não faz o papel, não está ali como um provedor, como alguém que é protetor, que realmente sabe qual é o seu símbolo, sabe qual é o seu papel, não cumpre nada disso e Sim. quer chegar em casa e ficar mergulhado naquilo. Mas a partir do momento sabe qual é o seu papel, que ele cumpre aquilo e que ele já fez, já teve sua vida espiritual, está com tudo muito bem ordenado, já deu atenção para a esposa, para os filhos, não é problema algum jogar o videogame. É só. Mas também coisa é coisa rápida também, não é passar ali uma tarde toda, uma noite toda ali, coisa ali, uma horinha e meia ali no final de semana, no sábado, no domingo, sabe? Coisa dentro do comum, dentro da normalidade. E eu estendo isso para outras situações, não só para o videogame em si. Pelo exagero do trabalho, do estudo, pelo exagero de outros afazeres, de outras opções de lazer, quaisquer que sejam, sabe? A partir do momento que eu deixo de cumprir com a minha responsabilidade, com a minha esposa, com meus filhos, a minha obrigação de homem ou de mulher também, apesar de ser um pouco mais difícil nessa situação, é mais o homem, em qualquer outra opção ou situação, eu acabo perdendo aquilo que é o meu fator essencial. E aí bagunça tudo. Aí bagunça tudo. Seja com videogame, ou seja com outras situações, com outras opções aí de, de lazer, de passatempo, enfim. Então, João, me diga uma coisa: como esse homem pode deixar de ser um Enzo? O que ele precisa fazer para Algumas, algumas dicas práticas para esse Enzo aí. Se tem um bendito do videogame, vende esse videogame. Coloca lá na OLX, no Mercado Livre, nos classificados aí da sua cidade, sei lá onde você vai anunciar esse trem aí, e vende esse negócio. Entre ter e usar mal e não ter, vamos pela segunda opção. Vamos do não ter. Vamos começar a cortar o mal pela raiz. Outra dica prática aí de ordenamento dos símbolos é a própria questão das artes, né? As artes foram criadas para estabilizar, para ordenar os símbolos. Assistir um bom filme, né? Uma boa série que traz essa essência masculina. Um filme que eu gosto de indicar muito para meus pacientes assim é aquele filme dos 300, né? Aquele filme traz essa essência de guerreiro, de lutador, de protetor, essa essência para que o homem foi criado. Esses costumes das artes, esse mudar de costume, entender que agora você não é mais o filhinho da mamãe, do papai, que quer tudo na boquinha, mas agora tu é o cara ali, o responsável por manter aquela família, de prover, de proteger, de procriar, isso que a gente vem falando desde o início da live, entender isso, entender que a hora que eu preciso assumir a rédea do negócio e colocar ordem, custe o que me custar, dar o suor, sabe, ter essa doação, essa entrega, isso tudo vai ajudando de uma maneira prática e simples, nada exagerado, nada exorbitante, nada sobrenatural, coisas práticas
no nosso dia a dia, assumir aquilo que é o dever do homem, aquilo que é a sua obrigação de esposo, de marido, de pai, enfim, vai ajudando essa, essa, esse ordenamento dos símbolos. E também acho que pode ajudar bastante a questão da exercer a virtude da fortaleza. Porque o homem, como o seu símbolo, o seu símbolo principal é prover, proteger, procriar, então ele precisa, não estou falando de ser um fortão, que tem que tomar anabolizante e tudo mais, mas pelo menos cuidar do corpo e da saúde a ponto que ele consiga, de fato, proteger essa família. Até com um ato de Uhum. amor e de cuidado por aquela esposa, por aqueles filhos. E também um ato de fazer aquilo que precisa ser feito e não o que o corpo pede. Porque fazer Exato. físico, se cuidar, muitas vezes não é algo fácil. É algo que precisa de esforço, é algo que precisa realmente de dedicação. Então, é também algo muito importante para o homem desenvolver. E para as esposas que estão assistindo ou que vão assistir essa live, outro ponto que eu quero trazer é como você, esposa, pode ajudar ao seu marido que tem uma dessas características, algumas dessas características que citamos de um homem êxito. Para ajudar, o mais importante é que você se comporte como uma mulher feminina. E quanto mais você agir como homem da relação, quanto mais você agir naquela postura de guerra, de luta, de bater de frente, de embate, ou então de pegar as responsabilidades dele e assumir todas, quanto mais você se comporta assim, mais acomodado ele fica. Então, de fato, é entender qual é o seu papel dentro do casamento, entender o que é que uma mulher feminina precisa fazer para despertar a masculinidade do homem, e muitas vezes esse processo vai precisar de ajuda terapêutica. E é para isso que nós estamos aqui. Vocês sabem que se precisar é só entrar em contato conosco, mas quer dizer que há solução, há esperança. Pode ser que seu marido esteja um total, total, mas há esperança, tem como mudar, basta que haja, mesmo que não parta dele como marido, você, esposa, pode começar a ajudar, pode começar a o seu papel, a fazer a sua parte da melhor forma possível, que isso, consequentemente, vai atingir a ele e vai reverberar no casamento de vocês. Exato. E vocês, mulheres, têm um. Eu falo isso para as pacientes que eu atendo, tem mulher paciente, viu? Eu falo, olha, vocês não fazem ideia do poder que vocês têm sobre nós homens. O dia que vocês descobrirem o poder que vocês têm, homem é bicho tonto. É o bicho mais tonto que tem no mundo é o tal do homem. Tem um segredinho que a gente estuda tanto, que se fala tanto em rede social, que é a bendita da validação. Se vocês mulheres entenderem e aprenderem a usar esse negócio direito com os seus maridos, com os seus esposos, vocês, olha, vão fazer metade da coisa aí sem precisar de ajuda profissional ou de qualquer outra coisa, sabe? Isso aí é uma chave que vira, que muda, é um poder assim que vocês têm. É lógico, eu estou falando aqui de um bom sentido, viu? Nada soberbo, nada egoísta, nada de super poderosa, magnânima, não é nessa questão. É no sentido do poder de transformar a situação, de mudar a pessoa, de mudar o hábito, de mudar ali um ogro e transformar em um cavaleiro, sabe? Ter essa consciência desse poder aqui, entre aspas, que eu estou dizendo. E é algo que, infelizmente, não se é tão conhecido, não é algo assim tão usado, não é algo tão comum de se falar, mas é algo
inenarrável, é algo exorbitante, algo muito poderoso. Verdade. E assim, você, mulher que está passando por essa situação, que se identificou com essas características que nós estamos dentro do seu relacionamento, assim, deixar passar, deixar que isso vá acontecer do pior, isso também já seria uma omissão. Então, Uhum. mesmo que o seu marido não esteja disposto a mudar, saiba que a sua mudança também pode impactar ele, tá? Então, gente, vamos nos encaminhando para o final da live. Já está muito legal, que eu tenho certeza que vai ajudar todas as pessoas que assistiram ao vivo e que vão assistir gravados também. Eu quero agradecer mais uma vez pelo João ter vindo aqui, por ter conversado, por ter trazido todo esse conhecimento. E agradecer a todo mundo que assistiu e que ainda vai assistir. Dizer que estamos aqui à disposição. Esse processo, muitas vezes, se feito sozinho, pode dar um pouco mais de trabalho. Às vezes, o terapeuta vendo de fora, ali orientando, tendo conhecimento sobre aquilo, pode te ajudar a alcançar êxito no seu relacionamento. Então, muito obrigada. Muito obrigada a todos que assistiram. E você, João, se despede do pessoal. Lari, foi uma alegria, querida. Obrigado pelo carinho, pela amizade. A Lari foi um dos grandes presentes que a mentoria do Dr. Jorge trouxe para a minha vida, uma pessoa muito querida, uma profissional de uma excelência tremenda. Só tenho a agradecer. Sempre uma alegria. Conte comigo, tamo junto. Um abraço a todos. Obrigado aí você que assistiu ao vivo, você que vai assistir gravado depois. Conte conosco. Estamos aqui à disposição. Um abraço. Fiquem com Deus. Isso aí. Tchau, gente. Uma boa noite para vocês e até a próxima, João. Até. Tchau, tchau.